Então, muito boa tarde, caros amigos. Eu neste vídeo vou-me dedicar um pouco às séries de Fourier. E então é o seguinte, vamos considerar a função f periódica de período 2π, tal que f de x igual a módulo de x, e x a pertencer ao fechado de menos π a π. Ora bem, eu em primeira análise vou fazer um ligeiro esboço de como funciona, digamos, esta função. Então, para isso, eu vou desenhar aqui o eixo dos y e vou desenhar aqui o eixo do x. E está aqui o eixo dos y. Então, vamos admitir que menos π está aqui e que π está aqui. Claro, agora aqui vamos pensar que também temos aqui π. Como a função é módulo de x, é fácil de se entender que será qualquer coisa assim, não é? Claro, será qualquer coisa assim. Módulo de x. Como estamos a fazer que esta função seja periódica de período 2π, e como de menos π a π, digamos que vai um espaço que é 2π, é óbvio que esta função vai funcionar desta maneira. Sempre assim, não é? Sempre desta maneira. Tanto para este lado direito, como para este lado esquerdo. Será sempre assim. E, portanto, o que nós queremos mesmo é determinar a série de Fourier desta função. Ou seja, nós queremos determinar qualquer coisa como seja A0 sobre 2, mais um somatório com n a começar em 1 a mais infinito, eu vou apenas escrever infinito, no AN cosseno de nx, mais um BN seno de nx, onde este A0, este AN e este BN são os coeficientes de Fourier. Ora bem, este A0 calcula-se da seguinte maneira, mas primeiro o AN. O AN nada mais é que 1 sobre metade do período, neste caso o período é 2π, há de ser 1 sobre π, integral de menos π a π, de f de x, cosseno de nx dx. Da mesma forma, o Bn há de ser igual a 1 sobre π, e agora integral também de menos π a π, menos π a π, f de x, seno de nx dx. Ora bem, quanto a A0, basta aqui fazer n igual a 0 para obtermos A0 precisamente igual a 1 sobre π, integral de menos π a π, e se n igual a 0, repare-se aqui que o cosseno de 0 é 1, obtemos apenas o integral de menos π a π de f de x dx, óbvio. Agora, há algumas vantagens quando a função é par ou a função é ímpar. Então, é o nosso caso que temos aqui módulo de x, estão a ver, que é uma função par, é simétrica, não é? Relativamente aqui ao eixo, não é? É ao eixo dos y. Então, vamos pensar no integral de menos π a π, digamos, integral de menos π a π, de uma função, digamos, f de x, uma função f de x que é par, vezes aqui, digamos, cosseno de nx. Ora bem, repare-se que f de x é par, o cosseno é par. O produto de duas funções pares é uma função par. É uma função par. E aqui neste caso, no caso do Bn, onde aparece f de x seno de nx, a função f é par, o seno é ímpar, então f de x seno de nx é uma função ímpar. Então preocupemos-nos aqui primeiro com a n. F é par, o cosseno é par, o produto de duas funções pares é uma função par. Então este integral de menos π a π, repare-se, se eu tiver aqui, vamos supor, uma função par, digamos no intervalo que vai de menos a a, é preciso que se diga isto, menos a, temos aqui uma função par, repare-se, por exemplo, esta, né? Simples parábola, esta função é par, e então, repare-se que esta área que aqui está, não é? É precisamente igual a esta. Ora bem, então o integral, isto quer dizer o integral que vai de menos a 0, é precisamente igual ao integral que vai de a 0. E então isso significa que o integral de menos a
de f de x dx é precisamente igual a 2 vezes o integral que vai de 0 a a de f de x dx. O que simplifica, diga assim a bom de verdade, grandemente os cálculos. Então agora, se tivermos uma função ímpar, então vejamos, através de um ligeiro gráfico, também vamos ver o que é que acontece se temos então uma função ímpar. Então, um pequeno esquema para este caso. Eu desenho aqui o eixo dos y, desenho aqui o eixo de x, e então tenho aqui um intervalo que vai de menos a, novamente a. É preciso que se diga isto, insisto. Então, vamos imaginar esta função, por exemplo, ímpar. Não estava muito bem desenhado. E então, digamos, tenho aqui, não é? Então, repare-se que esta área realmente é igual a esta área. Pois é, simplesmente, isto em termos de integrais, as áreas são iguais, não é? Mas em termos de integral, isto quer dizer que este integral de 0 a a é simétrico do integral que vai de menos a 0. Isto quer dizer que quando temos uma função ímpar, neste caso uma função ímpar, repare-se, contínua, não é? Passa aqui no ponto 0. Então o integral de menos a de uma função ímpar é precisamente 0. E isso, claro, isso vai ajudar bastante nos cálculos que estamos a fazer. Então, no nosso caso, como a função é par, surge então que o nosso AN, dado que f é par, cosseno é par, o nosso AN nada mais será que 1 sobre π, integral de 0 a π, de f de x, cosseno de nx. Mas, claro, há de ser o dobro deste integral. O dobro deste integral. E, portanto, para salientar, eu vou colocar aqui a vermelho, né? 2. Quanto ao BN, quanto ao nosso BN, e porque f é par, o seno é uma função ímpar, já sabemos que o nosso BN há de ser igual a 0. BN igual a 0. Tudo bem. Quanto ao nosso A0, o nosso A0, que digamos é fácil de calcular, dado que é só fazer em AN o N igual a 0 e o A0 é igual a 1 sobre π integral de menos π a π f de x dx. No nosso caso a função é par e então este integral nada mais será, quer dizer, o A0 há de ser 2 sobre π, não é? Integral de 0 a π de f de x dx. E pronto. Posto isto, vamos então calcular os coeficientes de Fourier. Eu vou calculá-los agora a azul. E então é o seguinte, o nosso A0 há de ser igual a 2 sobre π, não é? Integral de 0 a π da nossa função que é f de x dx. A nossa função é módulo de x. Repare-se que se eu tomar o ramo vai de 0 a π, esta função que aqui está é precisamente x. Esta aqui seria menos x. Será x biseta, como sabemos aqui os quadrantes impares. Será x apenas. Então basta-me colocar aqui x e integrar de uma maneira fácil. Todos sabemos que o integral de x é x quadrado sobre 2, pelo que eu vou obter 2 sobre π, não é? Aqui um meio. X quadrado, e isto entre 0 e π. É óbvio que isto vou obter, este 2 cancela, a substituir x por π, vou obter π quadrado sobre π. Π quadrado sobre π. Ou seja, o nosso A0 é precisamente π. Tudo bem. Vamos agora, finalmente, e apenas preocupar-nos com o AN. O AN, no caso, então, há de ser 2 sobre π, não é? Integral de 0 a π, de x cosseno de nx dx. Uma primitiva simples que se faz por partes. E então, nunca é demais recordar então a fórmula, digamos, da primitivação por partes, não é? Quer dizer, o integral de uv' dx é precisamente igual a u vezes v menos o integral de v u' dx. Então, neste caso, eu vou encarar o nosso u como sendo x e o nosso v' como sendo cosseno de nx, pelo que u'
há de ser igual a 1, é a derivada de x, e o nosso v, a integral do cosseno de nx, é 1 sobre n seno de nx. Ora bem, tudo bem. E então agora, na continuação, isto há de ser igual a 2 sobre π, obviamente. 2 sobre π, abro aqui, digamos, um parêntese, e vou integrar. Há de ser u vezes v, ou seja, x, u vezes v, x vezes 1 sobre n, seno de nx, claro, tudo isto entre 0 e π, menos a integral de v', menos, neste caso, 1 sobre n, porque o nosso v é 1 sobre n seno de nx, o n nada tem a ver, estamos a integrar em ordem a x, o é 1, há de ser o integral, não é? De 0 a π, tudo bem, do seno de nx, seno de nx, dx. Ora bem, é fácil de ver então agora, aqui neste caso, e quando substituo aqui o x por π, ficarei com π, que multiplica por 1 sobre n, seno de nπ. Ora bem, quando n, seno de nπ, quando n é 1, temos seno de π, que é 0. Quando n é 2, seno de 2π, que é 0. Quer dizer, isto aqui está sempre 0. Quando substituímos o x por π. Da mesma maneira, quando substituímos o x por 0, seno de 0 é 0. Quer dizer, digamos que esta parcela aqui toma o valor, como estamos a ver, toma o valor 0. E então só obtemos esta, ou seja, isto há de ser 2 sobre π, não é? Isto aqui é 0. E vamos obter agora, quer dizer, queremos integrar o seno de nx. A integral de seno é menos cosseno, pelo que obtemos aqui o sinal mais, não é? Então há de ser 1 sobre, n já cá está, também tenho que contar com este 1 sobre n quadrado, cosseno, não é? De nx. Cosseno de nx. Ou seja, isto há de ser a mesma coisa que eu ter, e agora cosseno de nx, e isto, claro, entre 0 e π. A substituição, e agora, portanto, arrumando um pouco, portanto, a casa, digamos assim, isto há de ser 2 sobre πn quadrado, e agora vamos obter cosseno de nπ, como é fácil de entender, cosseno de nπ, menos cosseno de 0, a substituição agora de x por 0, primeiro substitui o x por π, agora o x por 0, obteremos cosseno de 0, que é 1, menos 1. Tudo bem. E agora analisemos um pouco, não é? Isto que aqui nós obtemos. Repare-se no seguinte, quando n é 1, nós temos, quer dizer, quando n é 1, temos aqui o cosseno de nπ, não é? nπ menos 1. Quando n é 1, nós vamos obter cosseno de π. O cosseno de π é menos 1. Menos 1, é evidente que dá menos 2. Isto quer dizer, quando n é 1, obtemos aqui para cosseno de nπ menos 1, o valor menos 2. Quando n é 2, vamos obter para cosseno de nπ, cosseno de 2π, no caso, que é 1 menos 1 dá 0. É fácil de entender. Quando n é 3, vamos obter cosseno de 3π. Ora, o cosseno de 3π, portanto, temos uma volta, depois mais meia volta, vamos ficar com o cosseno de π, que é menos 1 dá menos 2. E claro, quando n depois é 4, obteríamos cosseno de 4π, duas voltas, cosseno de 0 a 1, menos 1 dá 0. Sempre assim. Quer dizer, nesta soma que aqui vamos fazer depois, na série de Fourier, só nos interessam, digamos, os termos ímpares. Os termos ímpares, quer dizer, 1, 3, por aí adiante, onde isto, nos termos ímpares, toma o valor menos 2. Menos 2, tudo bem. Mas agora nós sabemos que temos duas expressões, não é? Se quisermos, para, digamos, valores ímpares. Uma será 2n menos 1. Eu estou a supor que este n pertence a n. Claro, quando n é 1, temos 2 menos 1, que é 1. E temos uma outra, que é 2n mais 1. Quando n é 1, vamos obter 3. Estas duas, digamos, expressam números ímpares. Qual delas serve? Repare-se que a série de Fourier começa em 1. n igual a 1. Ora bem, se começa em 1, esta é que serve, porque quando n é 1, vamos obter 2 menos 1, que é 1. Começamos realmente em 1.
E, portanto, tudo bem até aqui. É assim que que vamos então trabalhar. E então a nossa série de Fourier há de ser A0 sobre 2. Neste caso nós já temos o A0 que o calculamos, que é π. Então vamos obter, e agora, π sobre 2, não é? Π sobre 2, mais um somatório, não é? Com n a começar em 1 a mais infinito, tudo bem? E então vamos obter aqui, como estamos aqui a ver, portanto, este nosso Bn, como vimos, era logo igual a 0, portanto não interessa. Só temos então, neste caso, o nosso AN, e o nosso AN, como nós vimos, dá precisamente isto que aqui está. Dá menos 2 se n for ímpar, não é? Se o n for ímpar. Então, menos 2 vezes 2 dá menos 4, eu escrevo aqui menos 4, sobre a π, mas como o nosso n tem que ser ímpar, eu não posso escrever n. Terei que escrever, como sabemos, 2n menos 1 ao quadrado. E agora vem, portanto, o cosseno, não é? Cosseno de nx, ou seja, há de ser cosseno, abre parênteses, 2n menos 1, não é? X. E desta forma, nós escrevemos, digamos, a série de Fourier, que, digamos, pode ter agora um outro aspecto, digamos, dando um pouco, um aspecto mais cómodo, digamos, a toda esta expressão. Há de ser π sobre 2, não é? Menos, temos aqui menos, posso colocar menos 4 sobre π para fora do sinal do somatório, propriedade homogénea, e vou obter aqui somatório com n a começar em 1 a mais infinito, não é? De, claro, 1 sobre 2n menos 1 ao quadrado, cosseno, abre parênteses, abre novamente parênteses, 2n menos 1, x. E pronto, caros amigos, seria desta forma que eu resolveria, portanto, este exercício. Hoje dediquei-me um pouco às séries de Fourier. A todos, caros amigos, uma ótima tarde e até à próxima.